Trataremos aqui da análise de personagens presentes na literatura brasileira a partir do século XIX, a fim de entender de que forma a deficiência, em especial a física, é retratada, analisando o contexto histórico das obras e a representação das personagens deficientes sob a perspectiva da inclusão. Assim, as obras foram escolhidas a partir do século XIX, quando surgiu o conceito de pessoa com deficiência. Por causa do cientificismo e da Revolução Industrial, a deficiência é vista como doença ou defeito. Por isso, a sociedade isola essas pessoas, escondendo-as em lugares afastados, como em fazendas e sítios ou abandonados para viverem à margem. Por conta disso, as personagens escolhidas apresentam deficiências nos membros inferiores. Iniciaremos com o realismo, depois partiremos para o pré-modernismo e, por fim, para as três fases modernistas. Eugênia de Machado de Assis é uma personagem secundária e apresenta um defeito físico que incomoda bastante os pensamentos do narrador-personagem. Sabemos que, em muitos períodos da história da humanidade, as pessoas que apresentavam defeitos físicos como o de Eugênia ou de qualquer outra anomalia deviam ser eliminadas. Além da forma grotesca como ela é descrita, Machado utiliza um outro recurso para reforçar a imagem da personagem, a ironia. Seu nome pode ser associado a eugenia, termo criado e definido por Francis Galton. Seu nome significa nobre, nascido em berço de ouro. Eugênia é nobre em seu caráter, mas, como sabemos, é coxa e, apesar do significado de seu nome, é fruto de um amor proibido entre Eusébia e Vilaça. Por isso a alcunha Flor da Moita, que designa com desprezo a moça nascida fora do casamento. Por ser fruto desse relacionamento condenado aos olhos da sociedade, Eugênia era vista com desprezo reforçado pelo defeito físico. De acordo com o pensamento vigente no século XIX, ela deveria ser excluída da sociedade, pois sua deformidade poderia causar danos irreversíveis à raça humana. Se ela e Brás Cubas chegassem a se casar e o casal tivesse filhos, a humanidade estaria sujeita a conviver com pessoas deformadas. Com relação às atitudes de Brás, percebemos que ele tenta minimizar o defeito físico de Eugênia aos olhos do leitor para amenizar o processo social em relação a ela. Outra característica que remete ao preconceito é a dualidade que Brás coloca em questão. Apesar de defeituosa, Eugênia é bonita. Ele a trata como Vênus manca, reforçando a antítese entre o belo e o grotesco, e tem nobreza de caráter. Mas seu final, por causa de seu defeito, é infeliz. Eugênia se torna estimável e cativante justamente por não obedecer às imposições sociais do século XIX, por conseguir sobreviver ao desprezo que esta mesma sociedade mantinha em relação a seu defeito físico. Na obra Saci Pererê, resultado de um inquérito, de Monteiro Lobato, o Saci é o personagem principal e possui um caráter ambíguo e contraditório, tendo suas aventuras marcadas pela malícia, pelo desafio à autoridade e por uma série de infrações às normas e aos costumes. Com relação ao aspecto físico, são encontradas, ao longo da obra, algumas referências sobre as características do mito. Em uma delas, o Saci capengava por ter pernas de tamanhos diferentes, e em outra, dizia que o negrinho tinha uma perna no chão e outra nas costas. Ainda com relação às pernas do Saci, observa-se que uma era fina com garras de corvo no lugar do pé, ou que era muito forte e grossa, titânica. Além disso, há também uma referência sobre ter um pé caprino e outra em que o rastro era igual ao de uma capivara. E por último, o Saci é confundido com um cabrito. O fato de ser unípede é empregado na obra junto a outras características para amedrontar as pessoas, especialmente as crianças, para que ficassem mais obedientes. Assim, o Saci é descrito como o próprio demônio, tanto que fede a enxofre. Nessa obra, percebemos que o Saci de Monteiro Lobato, apesar de unípede, como viriam a demonstrar os relatos enviados ao Estado em resposta ao inquérito, passa a perna em todas as pessoas com seus golpes e malandragens. Macunaíma, de Mário de Andrade, é o nome do mais elevado herói de uma tribo amazônica e antigo herói, cujo nome significa grande mal. O nome já indica que algo muito ruim acontecerá ao herói. Logo, quando o herói busca a ajuda de Exu, Macunaíma é chamado de o filho novo do Fute, palavra que tem origem no vocábulo Cafute, sinônimo de diabo. Assim como o diabo, Macunaíma se mostra frágil, mentiroso, inescrupuloso, infiel, covarde e sem nenhum caráter.
divergindo dos indígenas presentes nas obras da primeira geração romântica, em que o índio é símbolo de força, bravura, coragem e principalmente fiel a seus princípios. O autor constrói um herói grotesco, feio, com corpo de adulto e cabeça de criança. A imagem do herói com corpo de adulto e cabeça de criança é a marca de um ser híbrido, na qual seu corpo já alcançou a fase adulta, portanto, pronto para o sexo, mas a cabeça, isto é, o pensamento, permanece maturo. Trata-se de um herói imaturo, um adulto sem razão e vulnerável. Além disso, sua deficiência física está intimamente relacionada à degenerência moral, responsável por atraí-lo à armadilha que o leva a ficar sem suas pernas. Nessa obra, percebemos que o Saci de Monteiro Lobato se assemelha a uma Cunaíma de Mário de Andrade, que, apesar de onípedes, passam a perna em todas as pessoas com seus golpes e malandragens. Mas, ao contrário do primeiro, Macunaíma tem um final infeliz, pois morre sem o seu amor e sem o seu amuleto de sorte, a Muiraquitã. Sem Pernas é um personagem secundário do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, que contrapõe a negação de tudo que os outros procuram. Aqui, o personagem prefere o autoaniquilamento à esperança de um futuro que lhe dê razão de existir. A cada capítulo, fica evidente o desgosto de Sem Pernas com a vida e com tudo que existe. É o único do grupo que tem chance de ter um futuro garantido, de ser adotado por uma família rica, e na ocasião, deixa claro o quanto um carinho o machuca bem mais do que um desprezo. Pois o menino é coxo, condição esta adquirida por causa de uma ferida que ele tinha feito em sua própria perna por pura raiva, o que já demonstra que nem consigo mesmo tem o mínimo resquício de amor. Sem Pernas sabe de sua função social e tem medo de perder o sentido dentro do grupo, onde é completamente avesso a tudo e todos. Respeita Pedro Bala como chefe, mas não tem amor a ele nem a ninguém. Não acredita em Deus nem em nada superior. Tem ódio profundo aos ricos da cidade. Considera todos culpados por sua condição miserável e sofrida. Diante do profundo sentimento de revolta, rancor, raiva e ódio pela sua condição no mundo, o menino só vê uma solução possível e uma suposta liberdade, no suicídio, narrado no final do livro, no capítulo Como um trapezista de circo. Aqui fica uma reflexão sobre o que significa a vida de alguém como Sem Pernas, um rejeitado social cujo destino foi o suicídio para se libertar de tanta opressão imposta por um mundo ao qual não se encaixava. Helga, do conto Helga de Lígia Fagundes, é uma personagem secundária. O conto é narrado pelo protagonista Paulo Silva, brasileiro que decidiu alistar-se no exército alemão e que, ao final da guerra, não mais pôde voltar para o Brasil, pois seria considerado desertor. Em uma Alemanha destruída, conhece um velho farmacêutico chamado Wolf e sua filha Helga, moça que teve uma das pernas amputadas após o bombardeio de Hamburgo e que usava uma perna ortopédica cara, comprada por seu pai quando ainda possuía recursos financeiros. Seduzido pela possibilidade de enriquecer, Paulo casa-se com Helga e rouba-lhe a perna ortopédica na noite de núpcias, assim enriquecendo em pouco tempo. No conto, Helga não tem voz própria. O que sabemos dela é o que nos é narrado por Paulo. A fragilidade e imperfeição do corpo de Helga dão a Paulo autoridade suficiente para que este roube-lhe a perna ortopédica, e essa autoridade justifica-se, em primeiro lugar, pela subordinação de Helga dentro da esfera patriarcal, e, em segundo lugar, pela convicção patriarcal de que as mulheres não existem por si mesmas, mas apenas como um reflexo imperfeito e sujeitas à vontade masculina. Com o roubo de sua perna, a personagem sofre dupla mutilação, que nos remete a tantas outras atrocidades cometidas contra minorias. Helga perdera a família e a casa na guerra, restando a seu lado apenas seu pai e a possibilidade de liberdade que a perna mecânica lhe trouxera. O que já não era mais possível. Paulo contribuiu para mutilar de forma cruel e premeditada a vítima indefesa, enquanto esta pensava naquela noite estar seguindo a marcha da vida pelo fato de o casamento carregar com ele o significado de uma nova família.
O objetivo deste documentário foi analisar as representações e os estereótipos das pessoas com deficiência física apresentadas na literatura brasileira. Percebe-se que o foco desses personagens, na maioria das vezes, está na parte afetiva e nas dificuldades que a deficiência traz. As pessoas com deficiências são representadas como indivíduos socialmente excluídos, tornando-se invisíveis. Nenhuma das obras apresentam denúncias a respeito da exclusão, sendo pouco efetivas as tentativas dos autores de denunciarem os problemas vividos pelas mesmas.